candidata à medicina pela Univag? Você quer passar em medicina Univag esse ano, 2020, no meio do ano ou no final do ano? Então, nós vamos fazer um intensivo aqui de resoluções de provas comentadas passo a passo para conseguir te ajudar. Beleza? Então, se você gostar do vídeo, se estiver te ajudando, se estiver entendendo, se você tiver dúvida, gente, deixa o comentário aqui embaixo que eu vou responder à medida do possível. Beleza? Nesse vídeo aqui, eu vou resolver com vocês a prova de Química da Univag de 2020, primeiro semestre. E aí, se você tiver interesse que a gente resolva outras provas, prova de Física de 2020, a prova de Matemática, a prova de 2019, deixa aqui no comentário, deixa suas dúvidas, vai falando comigo que a gente vai resolvendo juntos. Beleza? Então, olha só, para te ajudar, para você conseguir acompanhar bem aí as questões, eu vou deixar aqui embaixo no link a prova, gente. Tem muita gente que não tem a prova, então tem a prova aqui embaixo, que inclusive tem a prova inteira, não só de exatas, mas toda a prova para você ir acompanhando. E nós vamos resolvendo junto, passo a passo, beleza? É muito importante que você entenda cada conceito. Então, pegue a prova, leia o enunciado, pausa o vídeo, tenta resolver, depois pega a nossa resolução. Para quem não me conhece, é a primeira vez que está aqui no canal, eu sou Débora, sou professora de exatas, matemática, física e química, e eu trabalho exclusivamente com a VUNESP, preparando alunos, orientando os alunos para conseguir ser aprovado em qualquer faculdade que a VUNESP elabore o vestibular. Então, estou aqui para te ajudar. Beleza? Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui o enunciado para vocês das questões, para ficar mais fácil, depois a gente comenta ela passo a passo. Beleza? Vamos lá. Ele fala o seguinte: a medicina utiliza os átomos de cobalto 57 e cobalto 60 para avaliar a absorção de vitamina B12 pelo organismo e para tratar o câncer, respectivamente. Esses átomos são classificados como? Aí tem aí as 5 alternativas. Volta aqui comigo, gente. Uma coisa extremamente importante que muitos alunos acabam errando. Sempre que a gente faz isso aqui, ó, aqui tá cobalto 57, cobalto 60. Quando numa questão da VUNESP isso acontece, significa o quê? O número que ele me dá é o número de massa, não é o número atômico, ok? É o número de massa. Então ele quer saber o seguinte: esses elementos, eles são isóbaros, são isótonos, são isoeletrônicos, eles são ametais, o que são eles? Ele já me disse que é cobalto e cobalto. O que é muito importante você saber? Que a identificação, que o RG do meu átomo é o número atômico. Então, se eu disser para você, eu tenho o elemento X, o número atômico vale 2, ele é o hélio. Por que o hélio? Porque só o hélio tem número atômico igual a 2. Só o hidrogênio tem número atômico igual a 1. Só o carbono tem número atômico igual a 6. Entende o que eu estou falando? Então, a identificação, o documento para identificar aquele elemento é o número atômico. Então, se ele já me disse que é cobalto e aqui também é cobalto, significa que são os mesmos, né? O mesmo número atômico. Ele muda o quê? Ele muda a massa, ok? Então, significa que é um isótopo. O que é um isótopo? Isótopo nada mais é que o mesmo número atômico, são iguais elementos, são o mesmo número atômico. Então é cobalto e cobalto. Muda o número de massa, mas é o mesmo elemento. Beleza? Então, ó, isótopo, mesmo número de prótons. Prótons ou número atômico, é a mesma coisa. Beleza? Isóbaro, mesmo número de massa. Isótono, mesmo número de nêutrons. Isoeletrônico, o mesmo número de elétrons. Beleza? Com essa questão 37, muito simples, uma questão muito tranquila aí para vocês resolverem. Vamos pro próximo? 38, vamos lá. Na 38, gente, eles falam o seguinte pra gente: desde a década de 1940, o flúor é adicionado na composição de creme dental por contribuir para a diminuição de incidência de cárie. O flúor é fornecido como fluoreto, cuja fonte mais comum é o monofluorfosfato de fórmula, e ele me dá aí qual é a fórmula desse elemento que ele deu o nome. Então, ele nem quer que você decore, entendeu? Na2PO3F. O número de elementos químicos que constituem a molécula, aí ele fala. E a porcentagem, gente, olha, importante aí, ó, a porcentagem aproximada em massa de flúor presente em 1 mol dessa molécula. O que é bastante importante aí pra gente, né? Volta aqui comigo. Ele quer saber quantos elementos nós temos. Ele não perguntou
quantos átomos. Se ele tivesse perguntado, olha só, o número de elementos, vamos pegar aqui a estrutura para a gente ver, olha só, Na2, estou olhando aqui no computador, tá, gente? PO4 e F, não é isso? Que ele deu? Não, opa, PO3 e F. Se ele estivesse perguntando quantos átomos nós temos, eu teria 2 átomos de sódio, 1 de fósforo, 3 de oxigênio e 1 de flúor. Mas não foi isso que ele perguntou. Ele perguntou quantos elementos, então quantos elementos quimicamente diferentes eu tenho. Então eu tenho sódio, tenho fósforo, tenho oxigênio e tenho flúor. Então eu tenho 4 elementos, ok? 4 elementos distintos, ok? Mas se ele quisesse saber quantos átomos, eu teria que somar todos eles. 2 mais 1 mais 3 mais 1. Tudo bem? Isso ficou claro? Se não ficar, você deixa seu comentário aqui. Beleza? Aí ele quer saber a porcentagem de flúor. Para isso, gente, eu teria que ter a massa molar. Eu calculei antes pra gente não perder tanto tempo aqui. A massa molar total sendo 144 gramas. E aí tem alunos que perguntam para mim, mas Débora, como que eu vou achar essa massa molar? E o que eu tenho que fazer? Para eu encontrar a massa molar, toda prova da VUNESP tem tabela periódica. Então você vai ter que ir na tabela periódica e pegar a massa de cada elemento e multiplicar pela quantidade de vezes que ele aparece. Por exemplo, sódio tem 23, ele aparece 2 vezes, então fica 2 vezes o 23. Fósforo, não lembro de cabeça quanto vale, mas eu teria que pegar na tabela periódica, não sei se é 15, eu não tenho certeza. Oxigênio tem 16, vai ficar 3 vezes o 16. E o do flúor. Somo tudo, deu 144 gramas. Então, 144 gramas equivale a 100% dos elementos. Eu quero saber a porcentagem só de flúor. Então, ó, o flúor tem 19 gramas. Acabei de ver aqui, porque eu tinha calculado antes, tá? Quantos por cento, então, tem só de flúor? Dá 13, aproximadamente aí 13%. Ok? Que dá a letra B, né? Vamos lá? Letra D. Peraí, deixa eu ver aqui, gente. Que letra que dá? Letra D de Débora. 4 e 13%. Tudo bem? Então, ó, 2 questões bastante simples. Uma sobre química básica, que é uma coisa que eu comento muito nos meus vídeos. Se você não conhece o canal, se inscreve no canal porque vai te ajudar muito. Química básica é um pré-requisito para as provas da VUNESP. Então, a primeira questão de química básica. Segunda questão também de química básica com uma proporçãozinha para você calcular. Beleza? Vamos para 39, gente. Vamos lá. Na questão 39 já é um pouquinho maior, né? O que ele fala pra gente? Ele fala o seguinte: o gás hidrogênio é um importante combustível que pode ser obtido em laboratório pela reação de ácidos com determinados metais. A equação não balanceada, circula essa informação aí, porque ele falou que uma reação não balanceada, ele poderia simplesmente não falar nada para vocês e exigir que vocês façam balanceamento. Mas ele foi super bacana e colocou não balanceada. Significa que você provavelmente vai ter que fazer esse balanceamento. Da reação de alumínio metálico com ácido clorídrico para produzir hidrogênio gasoso está presente a seguir. Aí ele colocou, né, X do Al mais, e aí ele foi colocando a reação para vocês, né? Y de HCl, que vai formar quem, gente? Z, né, de alumínio, cloreto de alumínio, nesse caso, certo? Que é a LCl3, e W de hidrogênio, muito bem, de gás hidrogênio. E aí ele continua. A função inorgânica a qual pertence o tricloro de alumínio, tricloreto, né, o cloreto de alumínio, e os menores coeficientes inteiros, X, Y, Z e W, para balancear corretamente a reação presente, são respectivamente. Volta aqui comigo, vamos entender esse conceito. Ele perguntou a função inorgânica. É muito comum os alunos errarem isso. Por quê? Porque a gente estuda muito no cursinho, né, no ensino médio, as funções orgânicas. Álcool, aldeído, ácido carboxílico. Só que além das funções orgânicas, nós temos também as funções inorgânicas. Quem são essas funções inorgânicas? Sal, ácido, base e óxidos. Entende? Então eu preciso conseguir identificar cada uma delas. E nesse caso ele quer que você identifique qual é a função inorgânica do AlCl3, que é o cloreto de alumínio.
ácido, exceto ácido orgânico, né? Começa com hidrogênio, então não é. Base tem uma hidroxila, também não é. Óxido tem que ter oxigênio, então nesse caso é um sal. Tudo bem? Então cloreto de alumínio é um sal. Então essa é a função inorgânica. Então a primeira coisa aí é um sal, você teria que eliminar as outras opções. Agora eu preciso fazer o balanceamento disso aqui. Vamos fazer esse balanceamento aqui comigo? Vamos lá, eu tenho um alumínio, ó, detalhe, balanceamento na VUNESP, por enquanto, para vocês da Univag, é só por tentativas, porque nós temos o balanceamento por tentativa e nós temos o balanceamento por oxirredução. Então tem um que me pergunta, Débora, eu tenho que estudar balanceamento de oxirredução? Por enquanto não, para vocês, por enquanto não. Vai chegar um momento que sim? Claro que vai, mas por enquanto, aprenda a fazer balanceamento por tentativas. E o que é por tentativas? Eu comparar tudo que eu tenho antes, eu tenho que ter depois. Beleza? Então vamos lá. Alumínio 1, alumínio 1. Aqui, ó, 1 hidrogênio, 2 hidrogênios, 1 cloro, 3 cloros. Dica para fazer balanceamento. Se a reação tiver hidrogênio e oxigênio, eles sempre serão os últimos. Oxigênio, o último. Hidrogênio, penúltimo, ok? Eu faço balanceamento de todo o resto. Oxigênio, último, hidrogênio, penúltimo. Beleza? Então, ó, eu não vou me preocupar com hidrogênio. Eu vou me preocupar com alumínio, isso aqui é 1 para 1, já não vou colocar nada. Aqui eu tenho 3 e aqui eu tenho 1. Vamos colocar o 3 fazer o teste aqui? Vamos colocar o 3 aqui só por desencargo. Coloquei 3 aqui, gente. Só que aí o que acontece? Eu tenho 3 cloros, tenho 3 cloros. Resolveu meu problema do cloro? Sim. Eu tenho 3 hidrogênios e tenho 2 hidrogênios e 1 alumínio. Que número que eu multiplico por 2 que dá 3? 1,5. Vou colocar aqui 1,5. Mas o enunciado pediu os menores números inteiros. Eu não posso usar fração, porque 1,5 é fração, né? 3 sobre 2. Então eu tenho que pensar em um número inteiro. Aí o que eu faço? Então ficou 1 para 3 para 1 para 1,5. Meu problema está no 1,5. O que eu posso fazer, Débora? Eu multiplico todo mundo por 2. Ó, então eu vou colocar aqui, ó, 2, 6, 2 e 3. Tem essa alternativa? Vamos lá na questão para ver? Olha só, essa é a 39, não é isso? Tem ela, a alternativa B, não é? Ó, sal, 2, 6, 2, 3. Prontinho. Então você não precisa se preocupar em fazer o balanceamento já com os números inteiros. Faz o balanceamento, mesmo que seja fracionado com os menores números. Se der fração, multiplica pelo número par. Sempre você multiplica por 2, você encontra o número par. Tudo bem? Você encontra o número inteiro, no caso, né? Não par, mas sim o número inteiro. Beleza? Tranquilo no 39? Vamos pro 40, vamos lá. No 40, gente, olha só o que ele fala pra gente. Vamos... Quem, gente, olha, quem não tentou ainda, pausa o vídeo e tenta resolver, beleza? Considere, olha só o que ele tá falando pra gente. Considere um sistema formado por 3 pedras de gelo. Lembrando que gelo são cubos de água. Tudo bem com relação a isso? Então ele tá falando pra gente aí, ó, 3 pedras de gelo, água líquida, óleo, cloreto de sódio e sacarose, sem corpo de fundo. Esse sistema possui, gente, olha só, circula isso aí pra vocês, sem corpo de fundo. E volta aqui. O que significa isso no enunciado? Quando ele disse pra gente que não tem corpo de fundo, significa que o que era sólido solubilizou. Então eu não tenho nenhum precipitado. A sacarose, que é o açúcar, né? Ela se dissolveu. O sal que estava aí também se dissolveu. Não tem nada que ficou como corpo de fundo, nada precipitou. Tudo bem? Então isso é importante. Então ele falou sem corpo de fundo. Então não tem precipitado. Ele quis tirar essa chance de ter uma nova fase. Tudo bem? Então volta no enunciado e vamos encontrar. Aí ele fala o seguinte pra gente. Qual que é a alternativa aí? Ele quer quantas fases, gente? Vamos pensar aqui quantas fases nós temos. Eu tenho água líquida, cubos de gelo, eu tenho óleo, sacarose e cloreto de sódio dissolveram. Então eu tenho 3 fases. Por que eu tenho 3 fases?
eu consigo ver três coisas. Eu consigo ver a água líquida, eu consigo ver a água sólida e eu consigo ver o óleo. Então, nesse caso, eu tenho três fases, beleza? E aí ele continua, quantas substâncias a gente tem? Eu tenho 4 substâncias. Por que eu tenho 4 substâncias? Açúcar, sal, óleo e água. Aí a gente pergunta, mas eu tenho água sólida e líquida, mas é a mesma substância, só muda o estado físico dela, mas é a mesma substância. Então, nesse caso aí, é a alternativa E. Tudo bem por enquanto, gente? Tranquilo? Alguma dúvida? Sim ou não, ou mais ou menos? Vamos lá. Vamos aqui, ó. Vamos voltar, fazer a questão 40. Tem um textinho aqui para 41 e 42. Vamos embora. Vamos ler esse texto, gente, ver o que ele está falando pra gente. O mineral constituído por carbeto de cálcio, ele me deu a estrutura, conhecido popularmente como carbureto, quando em contato com a água, libera um gás inflamável, acetileno. Beleza. Que na presença de uma fonte de ignição entra em combustão. Como mostra a figura, ele me deu aqui. O acetileno entra em combustão de acordo com a reação. Ele me deu também a reação. Viu como a VUNESP é uma coisa de louco, é muito graciosa, né, gente? O que ele está falando na 41? Vamos pegar essa questão 41. Considerando a constante universal dos gases igual a 0,082, o volume de gás carbônico de massa molar 44 produzido na combustão completa de 120 gramas de acetileno com 100% de rendimento, medidos a 27 graus e 1 atm é igual a... Então, vamos lá. Gente, é uma reação de estequiometria, proporção. Vamos pegar aqui a reação? Vamos pegar só o que ele está relacionando. Ele está relacionando para a gente o acetileno com o dióxido de carbono. Então, C2, H2 e o CO2. Só me interessa esses dois porque foi isso que ele relacionou. E aqui, ó, a estequiometria é 2:4. Tudo bem? Por enquanto, tudo tranquilo? O que eu posso fazer para reduzir os cálculos? Eu falo muito com os meus alunos, quanto mais conta a gente faz, quanto maiores esses números, mais chance de errar. Então eu vou reduzir. Se é 2:4, é a mesma coisa de 1:2. Vocês concordam comigo? Dividir todo mundo por 2, não é? E eu tenho aí a massa molar. Ó, cada carbono vale 12, então 12 mais 12, 24, mais 12, 26. Então aqui eu tenho 26 gramas. E aqui eu tenho, ó, uma molécula de CO2 tem 44 gramas. Como eu tenho duas, eu tenho 88 gramas. Ele está perguntando o seguinte para mim. Se eu colocar 130 aqui, quanto eu vou fazer aqui? Débora, mas ele está me perguntando de volume, não de massa. Eu tenho duas opções, né? Eu tenho algumas opções. Por que eu vou fazer isso daqui? Eu posso fazer isso aqui por mol também, se eu quiser. Porque, de acordo com a massa que eu tenho aqui, eu transformo isso em mol e vou lá em PV, porque ele me deu todas as informações, né? nRT. A pressão, gente, ele me deu a pressão? A pressão vale 1, o volume eu quero descobrir, o N, ó, tá diretamente ligado aqui, o R 0,082 e a pressão 300 Kelvin, porque temperatura em gás a gente usa Kelvin, então eu tenho que transformar Celsius para Kelvin. Como que eu transformo? Eu pego a temperatura de Celsius e somo com 273. Tudo bem? Então, olha só, 130 de 26 para 130, gente. Ó, quantas vezes isso aqui aumentou? Aumentou 5 vezes. 5 vezes 26, vamos fazer a conta para a gente ver? 5 vezes 20 dá 100. 5 vezes 6, 30, então 5 vezes. Eu posso aumentar 5 vezes também aqui. 5 vezes 8 dá 400, né? Ou 5 vezes 80, no caso, dá 400. E 5 vezes 8, 40, então dá 440. Ó, aqui, 440 gramas. Se um mol, vamos transformar isso aqui em mol, para ficar mais fácil agora pra gente? Ó, a VUNESP é uma mãe, sempre dá resultados inteiros, bonitinhos, né, gente? Olha só, se um mol tem 44 gramas e eu tenho 440, então eu tenho 10 mols. Tudo bem? Então aqui vai valer 10. Gente, olha só,
0,082, gravem esse número, tá? Vezes 300 dá 24,6, vezes 10, 246. Então, meu volume é igual a 246 litros. Tem alternativa, gente? Tem alternativa, letra A, não é isso? Vamos pro 42, vai lá. Aí ele fala o seguinte, a ligação, opa, deixa eu pegar o enunciado aqui, a ligação química na molécula de carbeto de cálcio é do tipo, gente, covalente, né? Carbono, carbono, covalente. E o número de oxidação do carbono nesse composto é -1. Tudo bem? Vou explicar para vocês como encontra isso. Na molécula de dióxido de carbono, a ligação é do tipo covalente também. E o número de oxidação do carbono nesse composto é... Então, olha só, volta aqui comigo. Vamos entender aí o que ele está falando. Vamos por eliminação. Sabe qual que é uma das vantagens que vocês têm quando não tem questões abertas na prova? É que vocês já têm a resposta, só precisa eliminar o que está errado. Tudo bem? Com relação ao tipo de ligação, tanto no carbeto quanto no dióxido de carbono, é tranquilo para vocês que sejam ligações covalentes? Então, olha só, quem faz ligação covalente? Família 4, 5, 6 e 7. Beleza? Então, olha só, e o hidrogênio? O único elemento da família 1A que faz ligação covalente é o hidrogênio. Todos os elementos da família 1, 2 e 3 fazem ligações iônicas, exceto o hidrogênio. Beleza? No carbeto, C2H2, eu tenho carbono com carbono, família 4 com família 4, família 4 com hidrogênio. É covalente. No CO2, eu tenho família 4 com família 6. Covalente. Tudo bem? Agora vamos pensar no NOx. Existem alguns NOx padrões, né? Nós já tivemos uma aula no meu canal aqui, depois dá uma procurada se você ainda não viu, falando sobre tabela periódica, sobre NOx. O NOx do oxigênio, como ele está na família 6A, é -2. Se é -2 vezes 2 é igual a -4. Como a molécula é composta, né? A molécula é neutra, então o carbono é +4. Neste caso, só pode ser a letra E. Tudo bem? No 42 a letra E? Tranquilo, gente? Se você tiver dúvida, deixa seu comentário aqui. Procura no canal, tem várias aulas de explicações de química básica, tabela periódica, geometria das moléculas. Então dá uma olhada aí que vai te ajudar bastante. Beleza? Vamos para o 43. É uma questão teórica, de entalpia, né? Não tem muito o que fazer. Vamos dar uma olhada nela aqui. O diagrama refere-se à variação de entalpia de um fenômeno químico. Gente, vocês concordam comigo que essa questão aqui tá constante a temperatura e ela cai? Então eu tenho um gráfico onde eu tenho constância e depois perde calor, libera calor. E aí eu tenho que, ele pediu pra gente, ó, o fenômeno químico que o diagrama se refere. Qual desses fenômenos tem essa característica de liberar calor? Derretimento de gelo. Gente, para derreter o gelo, eu tenho que receber calor, então não é o procedimento. Secagem de uma roupa no varal, eu também tenho que receber calor para secar a roupa, então não é o gráfico, não representa o que o gráfico está falando. Formação de água líquida em um condensador, também, olha, não está muito fora não, né, porque perde um pouco de calor aí, não está de tudo errado, mas não seria, vamos ver que tem uma coisa mais óbvia. A decomposição térmica da sacarose, também não, que para ter decomposição precisa de calor. Combustão da gasolina, então, vamos lá. Combustível queimou, libera muito calor, então a letra E seria aí a mais óbvia. Tudo bem? Vamos para 44, gente, que a gente tem tempo lá, vamos lá. No rótulo de uma garrafa de água mineral sem gás, consta as informações que a 25 graus o pH da água é igual a 6. Pode-se afirmar que a temperatura a essa temperatura, essa água mineral tem caráter... Vamos lá, gente. Nós temos uma escala, vou apagar aqui para falar isso com vocês, que é importante pH na prova de vocês. Nós temos uma escala de pH. Nós temos aqui, ó, eu tenho 14, 0 e o meio vale 7. Tudo que está abaixo de 7, o pH é ácido. Eu tenho uma concentração de H+, muito maior do que de OH-. Se o pH é maior que 7, eu tenho uma concentração de hidroxila maior. Tudo bem?
Se ele me falou que o pH vale 6, então significa que o meio é ácido. Tudo bem? Aí então, ó, ácido, vamos voltar na questão lá. O que ele está falando pra gente? É ácido, beleza. Então, letra B, letra C, letra D tá fora. Ou é A ou é letra E. Os íons H+, é menor do que os íons OH-? Não. Por que não? Porque se o meio, volta aqui, ó, se o meio é ácido, é sinal que a minha concentração de H+ é maior do que a minha concentração de OH-. Então, neste caso, precisa ser a letra E, ácido, e a concentração de íons H+ é maior do que a concentração de OH-. Beleza? Vamos para a próxima, gente, ó. 45, vamos dar uma lida, é de radioatividade. Vamos lá. Utilizada em usinas nucleares, a tananã nuclear é um processo que libera grande quantidade de energia. Ao bombardear núcleos de urânio 235, ó, me deu a massa de novo. Então, é sempre que ele me dá esse número, gente, é massa. Tudo bem? Com o nêutron, pode ocorrer formação de iodo 137 e tananana, que ele me falou, né? Forma mais alguém, 97. Além de nêutrons, de acordo com a reação a seguir. Gente, vamos lá. Vamos pensar aqui comigo, importante aqui. Parou aqui comigo agora. Dentro de radioatividade, ou eu vou ter a fusão, ou eu vou ter a fissão. A fissão é quando eu tenho um elemento, então decora isso. A fusão, eu vou ter lá um procedimento. A fissão é quando eu tenho o elemento X e esse elemento X forma para mim dois elementos. Não é exatamente o que está acontecendo aí? Então, ó, nesse caso, como eu formei dois, é a minha fissão. Tudo bem? Aí eu tenho que fazer a diferença de número de prótons, né? Se eu tenho 53 e 39, então neste caso aqui, vamos até pegar aqui o enunciado de novo pra gente. É o nosso ítrio. Se você procurar lá pelo número atômico, você vai encontrar que é ele. Beleza? Gente, ó, é extremamente importante o passo a passo. Se tiver dúvidas, se quiser que resolva a parte de física, de matemática ou qualquer outra prova, deixe seu comentário aqui que vai ser um prazer ajudá-los, ok? Até a próxima aula. Tchau, tchau!